Boa noite, irmãos. Nós tivemos aí, esses últimos dias, uma maratona ali no nosso retiro. Nosso pastor nos trouxe várias exposições, várias mensagens dentro de um tema muito pertinente, que é o discipulado na vida do apóstolo Pedro. E antes nós tivemos o irmão Petrônio, presbítero da igreja, também trazendo uma palavra muito apropriada. E hoje coube a mim a responsabilidade de trazer a mensagem essa noite. E eu gostaria que você sentado onde está, abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1. E essa noite nós vamos meditar um pouco do verso 1 ao verso 14. Tá bom? Mas antes que a gente comece a meditação, eu vou convidar os irmãos a orar comigo. Feche seus olhos, acalme seu coração e ore um pouco ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos nessa noite, Senhor, de render louvores, de poder prestar a Ti adoração, a liberdade de ir e vir, Pai. E diante de tão grande dádiva, Senhor, que nós possamos ter os nossos corações sempre gratos e inclinados a escutar a Tua palavra, Senhor. Usa, Deus, cada tempo e cada momento aqui para que a nossa fé seja fortalecida e que na nossa caminhada, Deus, nós possamos valorizar, ó Pai, esse tempo em comunidade. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nos ajuda com ela essa noite. Tem misericórdia. Ilumina as nossas mentes, abre os nossos corações, Senhor. E como resposta, Deus, nós venhamos a nos humilharmos mais, reconhecendo a nossa posição e sabendo, Deus, que Tu é o nosso Deus soberano. Tu é o nosso Rei. Tu é o nosso Salvador. Tu és o nosso Deus de amor. Em Teu nome, Senhor, eu oro, agradeço. Amém. Meus irmãos, essa noite nós vamos voltar um pouco a nossa atenção ao livro de 2 Timóteo, ou a carta de 2 Timóteo, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. E aqui nós vamos ver, nesses 14 versículos, que o apóstolo Paulo, ele se encontra preso. Ele está em cadeias, ele está na prisão, e ele escreve a um discípulo seu, a um amigo seu, a um filho seu na fé, que é Timóteo. Por isso que a epístola ou carta, é a segunda carta, a segunda epístola a Timóteo. E ele está encarcerado em Roma, está preso em Roma, e Timóteo está na cidade de Éfeso, ajudando os irmãos, pastoreando os irmãos ali naquela cidade. Então, Paulo está numa cidade e Timóteo está lá na outra. Tá bom? E o interessante é que quando nós fomos, à medida que nós vamos lendo os versículos, nós vamos perceber que no início, Paulo faz uma saudação que demonstra um grande amor, uma estima por aquele amigo, por aquele filho na fé que é Timóteo, que era um companheiro dele de ministério, era um companheiro que ombreava com ele no ministério. Porque Timóteo, meus irmãos, ele tinha participado com Paulo de várias viagens missionárias. Várias viagens que Paulo fez, ele fez com Timóteo. E o objetivo dessas viagens era justamente pregar o evangelho, levar o evangelho, espalhar o evangelho por toda aquela região ali da Europa. Havia no coração de Paulo uma gratidão. A gente percebe nas palavras, conforme a gente vai mergulhando no texto, são palavras de gratidão. E nós podemos observar que ele amava aquele irmão dele em Cristo. Porque, como nós vamos ler daqui a pouco, ele chama Timóteo de amado filho. E ele vai agradecendo pela vida de Timóteo. Ele agradece porque ele é um filho dele na fé. E isso trazia ao coração de Paulo muita alegria, ainda que ele estivesse preso. Ele estava preso. E nós vamos ver, conforme a carta vai avançando e os escritos vão avançando, que o tom do que Paulo vai escrevendo vai mudando.
E Paulo passa de uma saudação, de uma gratidão pela vida daquele amigo, pela vida daquele filho da fé, ele passa a palavras de incentivo, a palavras de encorajamento. Ele lembra a Timóteo como o que ele aprendeu com Paulo. E que o que ele aprendeu precisa ser desenvolvido na caminhada de Timóteo. E ele lembra a Timóteo, olha Timóteo, para ser um discípulo, para ser um pastor, você precisa de dedicação e envolvimento. Você se envolve, você se dedica, mas quem vai te capacitar é Cristo, o Filho de Deus. E à medida que Paulo vai escrevendo, ele vai dando e mostrando a Timóteo que ele precisa ter um compromisso com a pregação do Evangelho. E ele diz, Timóteo, tenha esse compromisso. Ainda que pareça loucura para o mundo a proclamação do Evangelho. Ainda que você tenha que sofrer como eu estou nesse momento sofrendo. Não deixe de proclamar o Evangelho. Paulo encoraja Timóteo. Paulo dá ânimo àquele irmão. Ele vai afirmando que o discipulado, ou o discípulo de Cristo, requer envolvimento e também haverá sofrimento. Haverá sofrimento na caminhada. Mas esse sofrimento é um chamado especial. É um chamado que, ainda que pareça, em que algumas circunstâncias que nós vamos ver no texto, Timóteo possa vir a ser envergonhado, como naquele momento em que Paulo escreve, estava sendo envergonhado. Paulo parecia vergonha. Por quê? Porque ele estava ali preso. E a prisão dele era uma prisão injusta. Ele não merecia aquela prisão. Mas ainda assim ele estava passando por aquela pena por amor ao Evangelho. Meus irmãos, ele passa por aquela injustiça. Mas ele passa por aquela injustiça, como nós vamos ver, porque ele ama pregar o Evangelho. Ele ama. E ele sabe que aquela dedicação, aquele envolvimento, aquele sofrimento, com certeza, ele será recompensado, porque nós vamos ver que ele afirma que a confiança dele era somente no que Cristo fez. E aí, nesses 14 versículos, nós podemos aprender. E a mensagem que passa para esses 14 versículos é que o verdadeiro discípulo, ele mostra atitudes de gratidão e encorajamento, mesmo diante de 3 circunstâncias: desânimo, sofrimento e perseguição. Essas são características do discípulo. Ele sempre deve ter atitudes de gratidão e encorajamento, ainda que ele passe por circunstâncias de desânimo, sofrimento e perseguição. E nós vamos ver no primeiro ponto, eu chamo a atenção dos irmãos para o verso 1 e para o verso 2. Olha a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, vamos ler o verso 1 e o verso 2. E lá nós vamos observar que o cuidado com os outros é uma marca do discípulo de Cristo. Ter cuidado com os outros é uma marca do discípulo de Cristo. Olha aí na sua Bíblia, no verso 1, no verso 2 de 2 Timóteo 1, ou da segunda carta a Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, nós podemos observar nesses 2 versículos que há uma característica nesse escrito. É uma característica porque isso é uma carta. E eu acredito que aqui muitos já escreveram cartas. Nas cartas há sempre 2 elementos que saltam aos nossos olhos. Um é o remetente e o outro é o destinatário. Ainda que nós vivamos numa era mais digital, né? A gente tem hoje, a gente manda e-mail, né? Mas ainda assim, nos e-mails de hoje em dia, a gente tem um localzinho lá para identificar para quem eu estou enviando aquele e-mail, para quem eu estou enviando aquela correspondência. E lá do outro lado vai ter alguém que
que recebe. Então, isso é uma carta. E isso aqui é importante a gente destacar. Porque você observa no texto que Paulo vai se identificar. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Esse tipo de carta, naquela época, ele não eram cartas que eram escritas assim soltas. Elas tinham um propósito. O propósito é que a carta era para Timóteo. O destinatário era Timóteo, mas essa carta haviam cópias dela que eram lidas em outros lugares. Então, por isso que ele se identifica, ele diz, olha, quem está escrevendo aqui é Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E eu estou escrevendo para Timóteo. Então, quando outras pessoas lessem aquela carta, como nós lemos hoje, nós sabemos que era Paulo escrevendo para quem? Para Timóteo, tinha um destinatário. Meus irmãos, Paulo, ele é apóstolo de Cristo, ou seja, ele é um mensageiro de Cristo, ele tem uma identificação. É muito interessante esse detalhe, porque Paulo se identifica, ele diz, olha, Paulo, apóstolo de Cristo, ele é um mensageiro, ele é portador de uma mensagem, de um recado. Ele foi separado para um objetivo. E a pergunta aqui é, qual era esse objetivo? Qual era essa mensagem? E a resposta é clara, a mensagem de que em Cristo está a vida. Em Cristo está a vida. Paulo era portador dessa mensagem. Paulo tinha uma identidade. Ele era um mensageiro de Deus. E aqui nós paramos um pouco para saber que há um significado nessa palavra apóstolo, ou apóstolos, do grego. Mas há um significado aqui. E o significado claro é mensageiro, enviado. E hoje em dia, onde nós estamos, nesse tempo aqui, as pessoas têm usado essa palavra com uma conotação completamente errada. Elas têm associado apóstolo a como se fosse uma posição hierárquica dentro da igreja. E não é esse o sentido. Apóstolo é um mensageiro. É alguém que possui uma mensagem a ser levada. E nos dias atuais, muitos se auto-intitulam, muitos se dizem apóstolos. Isso é uma característica do nosso evangelicalismo, desse tempo em que nós vivemos. As pessoas, nesse tempo, corrompem algumas expressões que servem até para nos humilhar. Você não é nada, você tem uma mensagem que faz de você alguma coisa. Você é simplesmente um mensageiro. E quando nós começamos a falar sobre essa palavra, com certeza muitos aqui já perceberam que existe e sabem de pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Mas não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Paulo é portador de uma mensagem. Meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos, esses absurdos são gritantes. Alguns anos atrás, nós tivemos uma pessoa, um homem, se identificando como pai apóstolo. Ele era pai dos apóstolos. Como é que nós podemos chegar nesse ponto? Quando Paulo está dizendo, olha, eu sou apóstolo, mas eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Eu tenho uma mensagem a ser entregue. E essa mensagem não é sobre mim, mas é sobre o que Cristo fez. A missão de Paulo aqui é anunciar o evangelho da salvação. E qual é a consistência, qual é a mensagem, qual é o objeto desse evangelho? O objeto do evangelho é que Cristo veio ao mundo, como foi prometido. Ele viveu entre nós. Ele padeceu imerecida morte na cruz, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele apareceu a várias testemunhas. Abra sua Bíblia aí rapidamente, 1 Coríntios 15. Vai lá em 1 Coríntios 15. Do verso 1 ao 5. E olha só o que diz 1 Coríntios 15, do verso 1 ao 5. Irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E olha o que ele recebeu. Olha a mensagem que Paulo recebe. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. E ele vai avançar com o texto dizendo que ele vai aparecer a mais de 500 pessoas. Meus irmãos, o apóstolo, o enviado, o mensageiro, ele tem uma mensagem. E a mensagem é essa aqui. Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a sua ressurreição traz para nós a vida. Paulo se identifica aqui como um apóstolo de Cristo. Meus irmãos, Paulo é mensageiro da graça de Deus. Mas olha só o contraste. Nós vamos observar um contraste nesse mesmo homem aqui. Nesse mesmo homem que hoje, aqui em 2 Timóteo, ele é portador da mensagem do Evangelho. Vá até agora, pegue sua Bíblia aí e abra lá em Atos 9. Olha só o que nos diz Atos 9. Atos 9, verso 1 e 2. Rapidinho aqui, vamos lá. Atos 9, verso 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. E olha só, ele vai falar com o sumo sacerdote. E olha só o que diz o segundo versículo. Pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo vai a um homem e pede uma carta que lhe daria a autorização de levar o quê? Outros cristãos cativos. Olha a diferença de Paulo, que a gente acabou de falar, que leva a mensagem do Evangelho aos Coríntios, com esse Paulo aqui, que estava pedindo permissão para fazer o quê? Para perseguir. Há um contraste aqui. São dois Paulos. Não. É o mesmo Paulo transformado por Deus. A mensagem é diferente. Esse mesmo Paulo que é transformado por Deus é o que escreve essa carta a Timóteo. Ele passa de perseguidor, nós vamos ver um pouco mais lá na frente, apóstolo, pregador e mestre do Evangelho. O conteúdo da mensagem de Paulo mudou. A mensagem dele era uma mensagem de morte. E agora ele prega uma mensagem que produz a vida. Meus irmãos, nós podemos ver que nenhuma porção, nenhuma vírgula, ela não pode, não deve, por nós, ser desvalorizada da palavra. Nós temos aqui um pequeno versículo, nós lemos 2 versículos, estamos no primeiro versículo. E aqui nós já vemos que, numa simples saudação, na abertura de uma carta, há evangelho puro, ao evangelho sendo pregado. Nós não podemos deixar de observar nesse pequeno versículo de que a palavra de Deus ela é rica. A palavra de Deus deve ser por nós valorizada. Nós devemos parar, nos prostrar e pedir a iluminação do Espírito para que Ele nos mostre o quanto essa mensagem é preciosa. Nós temos o primeiro versículo já nos ensinando tanto. E talvez em uma leitura desatenta a gente não perceba o quanto há de riqueza em um versículo da Bíblia. 2 Timóteo 1, Paulo se identifica e ele fala claramente do Evangelho. Mas o texto ele avança e eu vou finalizar essa primeira sessão com o verso 2. O verso 2, você pode observar o verso 2 de 1 Timóteo vai dizer o quê? A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. O interessante aqui é que Paulo ele trata Timóteo de uma forma carinhosa, afetuosa, e ele faz uma saudação tripla. Não é verdade? Ele saúda Timóteo com o quê? Com a graça, com a misericórdia e com a paz. Ele diz assim, olha, graça, paz e misericórdia. Aqui é importante nós lembrarmos quem é Timóteo. Timóteo, ele é um filho de um grego e a mãe dele é judia. E Paulo, ele adota
esse rapaz, algum tempo atrás, porque eu vou abrir só um parêntese aqui. A gente incentiva a leitura bíblica anual de forma cronológica. Vocês já observaram isso? Que aqui na igreja a gente faz com que normalmente os irmãos façam a leitura cronológica da Bíblia. E aqui é um ponto interessante, eu acredito que o pastor João Versilo vai falar e vai destacar isso, é um ponto interessante, só abrindo parênteses para a gente observar aqui. São 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ok? Esse parênteses é interessante porque ele vai dizer para a gente, o interessante é que na leitura cronológica a gente lê como? 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Então eu incentivo você a fazer essa leitura. Fecha parênteses. E aí você vai ver por que essa leitura dessa forma, lendo 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo é importante para o que eu vou falar agora. Mas olha só, fechei o parênteses e continuemos aqui. O apóstolo Paulo, ele adota esse rapaz. Ele adota esse rapaz lá atrás. Quer ver? Abra lá em Atos 16, 1 e 3 novamente. Olha só o que diz lá Atos 16, 1 e 3. A palavra de Deus vai dizer lá em Atos 16, 1 e 3 o seguinte, olha como faz um pouco de tempo que Paulo encontra Timóteo. Chegou a Derbe, Paulo chega a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. E olha só, meus irmãos, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo já conhecia Timóteo. Timóteo tinha um bom testemunho. E Paulo adota, e agora no segundo verso aqui de 2 Timóteo 1, ele vai dizer o quê? Olha, Timóteo, eu estou escrevendo essa carta para você, porque você é um filho amado, é meu amado filho. E se você continuar lendo o capítulo 16 aqui de Atos, vai ser interessante porque ele pega Timóteo nessa viagem e leva com ele. E eles começam a desenvolver uma amizade. Ele começa a participar das viagens junto com Paulo. E ele faz várias viagens missionárias com esse irmão que está escrevendo para ele. Por isso é que ele manda aqui, ele trata de forma tão carinhosa e amorosa Timóteo. Ele diz, olha, eu saúdo você com a graça, com a paz e a misericórdia, da parte de quem? Da parte de Deus. Ele tem por Timóteo um carinho. Ele abençoa aquele rapaz triplamente. Ele abençoa com a graça, ele abençoa com a misericórdia e ele abençoa com a paz. E ele só faz isso com Timóteo. Se você voltar lá em 1 Timóteo 1, 1 e 2, ele vai fazer a mesma saudação. Ele vai agradecer e vai abençoar o seu amado filho Timóteo. E esse é um amor que foi aumentando conforme eles iam nessas viagens, conforme eles caminhavam. E aqui, meus irmãos, é interessante, nós percebemos também como Deus nos abençoa com irmãos queridos na nossa caminhada cristã. E isso deve ser motivo para que nós também agradeçamos. Há irmãos que caminham conosco a nossa caminhada cristã, que caminham conosco ombro a ombro, lado a lado. Timóteo aqui era um desses que andava lado a lado com Paulo, e Paulo agradece pela vida de Timóteo. Valorize na sua vida aqueles irmãos que estão com você lado a lado na sua caminhada cristã. Às vezes aconselhando, às vezes exortando. Isso é igreja. Fora daqui, nós não temos esse tipo de amor. Porque o amor que nos une é o amor do conteúdo da mensagem. É o amor por Cristo. Irmãos, isso é importante. Não é como tem sido propagado aquele amor que as pessoas dizem, olha, vire para o seu irmão que está ao seu lado e diga quanto ele é amado, o quanto ele é bonito, o quanto ele é o ouro puro de Ofir. Não tem nada a ver com isso. É aquele irmão na caminhada que você vai lá e diz assim, irmão, eu agradeço a Deus pelo seu testemunho, pela sua vida e por quanto a sua vida tem feito diferença na minha. Paulo está escrevendo para o irmão assim.
E ele está nos ensinando que nós também precisamos de irmãos assim. Valorize aqueles irmãos que têm estado com você na caminhada. Paulo estava fazendo isso aqui com Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um amado filho para ele. E, meus irmãos, nós vemos isso mesmo com Paulo preso, mesmo diante de grades. Você não vê aqui uma pessoa que se lamuria, uma pessoa que reclama, mas você percebe que a carta começa com uma gratidão, um agradecimento de forma alegre. Mas por que ele começa essa carta de forma alegre? Porque ele é um mensageiro de Deus. Ele traz uma mensagem diferente. Não é sobre ele a mensagem. Porque ele é apóstolo, ele é mensageiro de Deus. Ele é enviado de Deus. Por isso que ele consegue olhar para as circunstâncias e ainda assim ter cuidado com o outro. E nós vamos reforçar isso um pouco mais lá nas aplicações. Então nós já aprendemos aqui que essa carta ela vai endereçada de Paulo para Timóteo. E no segundo ponto agora, nós vamos observar do verso 3 ao verso 5, como a atitude de gratidão ela é uma marca do discípulo de Cristo. Nós já observamos, acabamos de perceber que a marca que eu preciso ter é o cuidado com o outro. Foi isso que Paulo estava tendo nesses 2 primeiros versículos com o seu amado filho. E agora nós vamos observar que ser grato também é uma característica de um discípulo de Cristo. E olha o que diz o verso 3 ao verso 5. Vamos lá, pegue sua Bíblia aí. Verso 3 ao verso 5. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Marque bem esse noite e dia. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, habita em você. Vamos até o 5. Vamos até o 5. E à medida que a gente vai caminhando no texto, o foco vai mudando. E agora Paulo, ele começa a fazer o quê? Ele começa a encorajar Timóteo. E nós vamos primeiro observar que como é que ele começa encorajando Timóteo? Ele começa encorajando, agradecendo pela vida de Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Mesmo preso, meus irmãos, Paulo, ele não está pensando no seu estado. Puxa, eu estou preso aqui, né? Puxa, não, ele diz, olha, eu estou preso. Isso não importa, mas eu dou graças a Deus porque você, Timóteo, tem o quê? E aí ele vai começar a falar sobre algumas coisas que aconteceram na vida dele e algumas coisas que fazem com que ele dê graças a Deus dia e noite pela vida de Timóteo. Meus irmãos, ele agradece a Deus. E essa gratidão ela é fruto de uma consciência limpa. E isso é interessante, o texto fala de consciência limpa. Por que Paulo está com a consciência limpa? Porque ele está numa prisão. Ele está preso. Mas a consciência dele está limpa porque ele não está preso de forma justa. A prisão dele é uma prisão injusta. Por quê? Porque ele está preso, porque ele estava pregando o Evangelho. Mas ainda que ele esteja preso, ele continua intercedendo por Timóteo. E eu falei para vocês observarem que ele faz isso o quê? De dia e de noite, há uma constância na intercessão. Nós aprendemos com Paulo que mesmo em situações difíceis, inclusive sem ele merecer estar preso, ele não descuida de orar, de agradecer, de interceder por outros irmãos. E meus irmãos, essa era uma prática daquele irmão que estava preso. E precisa ter também uma prática nossa. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós vivemos tão autocentrados, tão preocupados conosco, e isso é bom para que a gente se questione. A gente olha tanto para nós, para o nosso umbigo, para os nossos familiares, para as certezas que nós temos, que nós esquecemos de interceder pelos outros, para quem está ao nosso redor. A gente tem que parar um pouco de olhar tanto para nós e começar a olhar para os outros.
um pouco. E esse é um alerta aqui. Temos necessidade, devemos orar, sim, devemos orar pelos nossos também, mas nós precisamos também observar que a oração ela precisa também ser direcionada a outros, para fora. Inclusive orações de gratidão. Quando nós lemos o versos 4 e 5, nós percebemos que esse amor de Paulo por Timóteo, essa consideração, ela é lembrada aqui. E ela é lembrada com duas expressões interessantes. Ele fala o seguinte, no 4 e 5. Primeiro, ele lembra das lágrimas. E depois ele lembra também da fé de Timóteo que não é fingida. Se você for voltar um pouco lá em Atos 20, no verso 37 de Atos 20, é uma despedida. Ali está todo mundo, Paulo está se despedindo daqueles irmãos, Atos 20, 37, depois você pode dar uma chegadinha lá. E ele está se despedindo daqueles irmãos. É um encontro, ele admoesta, ele exorta, e no final ele diz, olha, eu vou embora, eu vou viajar. E Timóteo está junto com aqueles irmãos ali. E no final de Atos 20 ali, Paulo está se despedindo e eles começam a chorar. E aqui ele lembra que Timóteo já chorou por ele, provavelmente nessa despedida. Ele diz, olha, eu me lembro das tuas lágrimas. E o mais difícil, meus irmãos, é o final, eu acho que é o final lá do capítulo 20, porque no final eles sabem que eles não vão ver mais aquele irmão. E por isso eles choram. Timóteo ainda tem outros encontros, mas aqueles irmãos lá que estavam ali, muitos não encontram mais com Paulo. E aqui Paulo, escrevendo a Timóteo preso, lembra, olha, eu oro por você dia e de noite. Sabe por quê? Porque eu lembro que você chorou quando eu parti. Eu lembro que você tinha uma fé que não é fingida. E ele fala dessa fé aqui. E ele fala que essa fé que não é fingida, ela é plantada em Timóteo e regada por quem? Pela sua mãe e pela sua avó. Mas ela é feita, isso acontece desde ele novinho. Se você avançar um pouco para o capítulo 3, verso 14, o que diz lá no verso 14, da mesma carta aqui, do capítulo 3, olha só, verso 14, vai dizer, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Desde criança, Timóteo era ensinado a ter uma fé não fingida. E aqui Paulo lembra dele, na carta que ele está escrevendo, diz assim, olha, eu oro e dou graças a Deus pela tua vida, meu irmão. Porque eu sei que lá atrás, nas dificuldades, nós muitas vezes choramos juntos. E eu dou graças a Deus também pela tua vida. Porque eu percebo que a tua fé não é fingida. Meus irmãos, aquelas duas mulheres, tanto a avó como a mãe, elas tinham desde pequenininho, ensinado aquela criança as sagradas escrituras. E essas sagradas escrituras, elas tornaram Timóteo sábio. Sábio. E ele era sábio para quê? Para salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Era ensinado desde criança que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui não tem como não parar e pensar um pouco. Há uma responsabilidade familiar aqui. É responsabilidade nossa, como família, ensinar aos nossos filhos o Evangelho desde pequenos. E se você observar um fato aqui que eu comentei, falei, Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia. Mas isso não foi impedimento para aquela mãe ensinar, não foi barreira para que ela ensinasse as Sagradas Escrituras. E a reflexão aqui ela é direta, ela é a jato. Nossos filhos hoje aprendem tantas coisas e muitas vezes nós colocamos dificuldades e barreiras para ensinar a mensagem do Evangelho a eles. Inclusive, nós valorizamos muito mais algumas outras coisas, algumas outras habilidades,
do que incutir a fé que essas duas mulheres ensinaram a Timóteo. A gente acha que nós não conseguimos ensinar aos nossos filhos coisas que podem torná-los sábios para a fé, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O legado dessas duas mulheres, Eunice e Lloyd, ela chega até nós, ela impacta a vida de Timóteo, porque lembra o que falaram dele lá em Derbe, quando Paulo o conhece? A gente acabou de falar. Timóteo tinha o quê? Um bom testemunho. Não chegaram lá dizendo, tá vendo isso aí, meu Deus. Não, tá vendo aquele jovem ali? Olha, aquele jovem é diferenciado. Ele realmente é um cristão convertido. Num tempo muito difícil, meus irmãos. Muito complicado. Muito complicado. E aí, Paulo ele encerra essa sessão, agradecendo pela vida de Timóteo, dizendo, olha, eu lembro de você. Você é um amado filho. Eu sei que você foi ensinado desde pequenininho as sagradas escrituras. E eu agradeço pela sua vida, porque eu sei que um dia você chorou por mim, pelas dificuldades que nós passamos juntos. E eu oro por você, Timóteo, dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Atitudes de gratidão são uma marca do discípulo de Cristo. Paulo nos mostra isso aqui. Ele é grato pela vida daquele irmão. Ele é grato pela vida de Timóteo. Mas o texto avança, o texto é um texto maravilhoso. E agora nós vamos pegar uma seção maior, que é a seção do verso 6 ao verso 14. E do verso 6 ao verso 14 nós vamos observar como que diante de sofrimento e perseguição, atitudes de encorajamento são necessárias. Ainda que eu passe por sofrimento, ainda que eu passe por perseguição, ainda que eu tenha desânimo, eu preciso aprender aqui com Paulo a encorajar. A encorajar. O verso 6, nós vamos ler agora o trecho todo e vamos depois olhar um pouco mais detido, vai dizer o que para a gente? Só voltar aqui ao meu. No verso 6 ao verso 14. É uma leitura um pouco mais extensa, mas acompanhem um pouco comigo. Verso 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, é um trecho maior, mas ele é um trecho maravilhoso. Porque a gente olha agora do verso 6 ao verso 14 e a gente aprende com Paulo que mesmo ele estando em meio a prisões, a sofrimento, ele vem e encoraja aquele irmão Timóteo que ele fique firme no ministério dele, que ele siga avançando. E ele faz aqui um destaque, que ele diz assim, olha, mantenha viva o quê? A chama. E a ideia aqui é de uma chama mesmo. Uma chama que está murchando. E Paulo diz assim, não, mantém viva essa chama. Acende. Dinamite. Vamos, Timóteo, não
deixe a chama apagar. E aí Paulo faz o quê? Ele coloca combustível. Ele vai lá e diz, não, meu irmão, você precisa continuar. E ele encoraja Timóteo. E ele encoraja Timóteo o quê? Que ele continue pregando aos Efésios lá. Que ele continue propagando, que ele continue defendendo a sua fé, que ele continue a se preparar para o ministério, que ele não deixe o dom que ele tem, que é o dom de pregar o evangelho, morrer. Ele diz, continua, Timóteo, não deixe a chama, mantenha a chama viva. Meus irmãos, Éfeso era uma cidade bem complicada. Bem complicada. Mas ainda assim, Paulo preso diz para Timóteo, olha Timóteo, mantenha a chama acesa. E ele reforça isso no verso 7. Ele diz que o Espírito que habita em Timóteo, ele capacita Timóteo com o quê? Com poder, com amor e com equilíbrio. Ele capacita Timóteo com essas três características aqui, para dizer para ele, olha Timóteo, quem te capacita é o Espírito. E talvez aqui esse chamamento de Paulo seja porque Timóteo ele fosse um pouco tímido ou acanhado. Ele diz assim, olha, não, cara, quem te capacita é o Espírito Santo. Ele te capacita com o quê? Com poder, com equilíbrio. Ele te dá a vontade vem dele, o amor vem dele. E que amor, que poder, que equilíbrio é esse? Justamente para que ele possa auxiliá-lo naquele ministério que era um ministério difícil. Ele diz, olha, você tem um Espírito que é poderoso. Você tem um Espírito que ele vai te auxiliar para que você possa conduzir o rebanho que está sobre o seu pastoreio. É ele que vai conseguir te ajudar para que você leve as ovelhas que são do Senhor de forma equilibrada. E ele reforça, diz, olha Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia. Então vai, meu irmão, vai porque tu está com o Espírito. E aí Paulo segue, ele encoraja, e ele diz que ele precisa ter fé nesse Espírito para conduzir aqueles... Eu digo que Éfeso era uma cidade complicada, porque era uma cidade portuária, tinha muita... Assim, era difícil aquele pastorado dele ali. E aí talvez Timóteo estivesse se acanhando, né? E ele diz o quê? Não, vai Timóteo, vai Timóteo. E ele segue. E ele vai preparando o espírito de Timóteo, porque ele sabe, Paulo sabe, que tempos de dificuldade podem chegar para aquele seu amado filho. E no verso 8, se vocês observarem, no verso 8 ele vem com um portanto. Portanto interessante, essa conjunçãozinha aí. Porque ele reforça que mesmo diante da possibilidade de vergonha, de prisão, de sofrimento, o testemunhar o evangelho devia ser o compromisso de Timóteo. Meus irmãos, o chamado de Paulo a Timóteo é um chamado para participar do sofrimento ocasionado pela perseguição daqueles que pregam o evangelho. Ele não estava chamando Timóteo para assim, Timóteo, vem aí que hoje nós vamos fazer aqui vamos fazer aqui um recolhimento, uma oferta, é só bênção. Não. O chamado dele é um chamado, olha Timóteo, se você pregar o verdadeiro evangelho, talvez você venha a passar por situações como eu estou passando. O chamado é um chamado ao sofrimento. Quem prega o evangelho, quem tem compromisso com o evangelho, vai ter sofrimento. Vai passar por sofrimento. Meus irmãos, esse é o último livro que Paulo escreve. E como é que a gente sabe isso? Porque a gente vai lá no versículo 6 do capítulo 4. Olha lá, o versículo 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo está dizendo, olha, o que eu tinha para viver está chegando no final. Ele faz uma comparação aqui com as ofertas que eram oferecidas, e essa era uma oferta final, né? Era uma oferta especial. Ela é uma oferta diferente. Mas aí a gente está lá em Números, aqui a gente tem que só prestar atenção. Paulo está dizendo, olha, esse aqui, eu estou chegando o momento de morrer, meu amigo. Eu já vou morrer.
Mas ainda assim, no final do seu ministério, no final da sua caminhada, ele incentiva Timóteo ao quê? A continuar comprometido com a pregação do Evangelho. Paulo está aqui preso. Meus irmãos, ele está escrevendo, o interessante é que ele escreve de uma prisão romana. Ele está escrevendo de uma prisão romana. E ele está preso de forma injusta. Lembra que eu falei, aí eu vou abrir de novo um parêntese, que é interessante a gente ler 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. No livro de Tito, ele vai dizer que ele tem vontade, no final do livro de Tito, de passar o inverno em Nicápolis, eu acho que é a cidade. Então ele diz, olha, eu estou querendo ir para Nicápolis e lá a gente vai se encontrar. Mas antes ele passa em Roma. E quando ele passa em Roma, acontece justamente o que eu vou falar aqui. Ele é preso. E essa é uma prisão diferente. Lembra que eu falo que essa é uma prisão diferente? Por quê? Porque muitos dos seus companheiros o abandonaram. Muitos o deixaram passando dificuldade, passando privações. Durante essa prisão, que é a última prisão de Paulo, ele apanha muito, ele sofre muito, ele já não é mais tão novo, ele já deve estar ali, o pastor sempre nos lembra, ele deve estar ali com seus 80 anos, ele está no final da vida. E ele diz, eu quero passar o inverno. E ele não manda um recado, ele não tem um recado que ele manda, por favor, no final aqui de 2 Timóteo, pede para trazer minha capa. Ele tá velho, mas ele está dentro de uma prisão. Mas ainda assim, aprisionado, passando por dificuldades, abandonado, passando por privações, preso de forma injusta. Preso porque um louco incendiou Roma e botou a culpa em quem? Nos cristãos. Lembra da história de Nero? Esse déspota, maluco, que está aqui na frente dessa cidade. E ele está perseguindo os cristãos. Ele pega os nossos irmãos daquele primeiro século, ele besunta, ele derrama óleo, incendeia e pendura. É esse tipo de perseguição de um homem cruel, sanguinário, que Paulo está sofrendo. E ele está escrevendo para Timóteo, está dizendo, olha Timóteo, continua firme, meu irmão. Continua firme na fé. Continua pregando o evangelho. Não para. Não desiste. Ele está encorajando, ainda que ele esteja passando por momentos de sofrimento, dificuldade e perseguição. No final, por que a gente sabe que era uma prisão, era diferente essa prisão aqui? No livro de Timóteo aqui, ele vai dizer que tem um irmão lá, eu acho que é Onesíforo, ele vai procurar Paulo, ele não acha Paulo, ele tem que procurar, então ele não está assim, como ele foi preso em outras situações, ele está em... Para você ter uma ideia, tem aquele Paulo Apóstolo, é um filme bom para assistir, para você lembrar de como ele está numa prisão, e no final da prisão, ele está numa prisão mamertina. É uma cisterna. É um buraco. Ele está esperando a decapitação num buraco. Mas antes disso, ele escreve a Timóteo. E lembra que eu falei, são poucos que ainda estão com ele. E tem Lucas com ele. Lucas é um amigo, é um médico, é uma pessoa que estava cuidando daquele irmão. Mas aquele irmão, ainda assim, como a gente pode ver, ele, no verso 9 e no verso 10, ele mostra para Timóteo que o evangelho que eles pregam não é um evangelho, não é uma notícia qualquer. É um evangelho que é dado por Deus. E olha só o conteúdo assim crucial do evangelho. Ele diz o quê? Esse é o evangelho dado por Deus através da graça de Jesus Cristo. E que essa boa notícia, ela aniquila a morte e ela nos dá a vida. Meus irmãos, aqui nós percebemos nesses dois, no versículo 9 e no versículo 10, afirmações categóricas sobre o quê? Sobre a salvação através da obra de Jesus e não das nossas obras. Essa aqui é uma afirmação categórica que nós somos salvos pela graça, que não é merecida, mas é dada por Jesus a nós. Essa é a obra do nosso Salvador. Salvação, meus irmãos, somente pela graça. Paulo está dando
Está testemunhando aqui. E após essa injeção de ânimo, vai Timóteo, olha, a gente vai sofrer, mas vale a pena. E ele diz o seguinte, ele vai para o verso 11 ou 12, e ele dá um testemunho dele, ele diz, olha, o evangelho, sabe o evangelho? Sabe o objeto da minha pregação? Sabe do que eu sou mensageiro? Esse evangelho, ele me fez o quê? Pregador, apóstolo e mestre. Quem comissiona Paulo é Deus. Deus comissionou Paulo. E esses motivos que parecem títulos, eu sou... Não, são motivos e títulos e atribuições, características dadas por Deus a Paulo, mas que só fizeram com que ele sofresse, com que ele tivesse perseguição. Mas ele sabe que quem o fez pregador, apóstolo e mestre foi Deus. E ele exulta, ele faz um hino a Deus. O que é que ele diz? Ele sabe que o tesouro dele está guardado em quem? Em Deus Todo-Poderoso. Que mesmo que ele esteja padecendo em uma masmorra romana, ele reafirma a sua fé e escreve a Timóteo. O que ele diz a Timóteo, meus irmãos? Por essa razão, por causa do evangelho, eu sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele. Isso aqui é um hino. Ele está cantando a Deus, está dizendo, Deus, olha, eu sei que é tu que guarda o meu depósito, é tu que guarda o meu tesouro. Por isso esse sofrimento, Senhor, esse sofrimento é passageiro. Meus irmãos, eu era moleque, criança, e a gente cantava um hino que é inspirado nesse trecho, nesse texto, nesse versículo, lembram? Tem um hino do cantor cristão que diz o seguinte, a terceira estrofe do hino faz assim, e quando vem Jesus, não sei, se breve ou tarde vem, mas sei que meu Salvador virá na glória que Ele tem. E aí o coro, o estribilho, dizia o seguinte, mas eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A gente não sabe quando o nosso Jesus vem, mas a gente tem certeza que Ele tem um poder para guardar o nosso tesouro até o dia final. Meus irmãos, Paulo sabe que se ele pregar o evangelho, ele vai sofrer. Ele sabe disso. E ele fala também para Timóteo, Timóteo, se você pregar o evangelho, você vai sofrer. E isso é afirmado categoricamente. Se você avançar um pouquinho, eu já estou finalizando, se você avançar um pouquinho, 2 Timóteo 2,9, olha só o que está registrado em 2 Timóteo 2,9. 2,9, vamos lá? Pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Ele diz, olha, vale a pena. Eu sofro, mas vale a pena. Porque a palavra de Deus não está presa. Ele continuava pregando, ainda em meio ao sofrimento. Meus irmãos, quando você sabe por que Jesus morreu, toda dor é por enquanto. Lembram da música? Quando você sabe que Jesus morreu, toda dor é por enquanto. Paulo sabia que toda aquela dor que ele sofria era por enquanto. E partindo para o fim, o verso 13 e o verso 14 vão falar, ele vai exortar Timóteo. Retenha, o 13 e o 14, ele fala, tem duas palavrinhas, tanto no 13 como no 14, que servem de exortação, que a primeira são imperativos, são ordens, retenha e guarde. E essas duas palavras, elas introduzem, esses dois verbos no imperativo introduzem, olha, primeiro você precisa reter. Reter o quê? O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ele diz, desenvolva a sua vida cristã, Timóteo. Mas não esqueça do gabarito. Não esqueça do gabarito. Qual é o gabarito, meus irmãos? A sã doutrina. A ideia é essa. Ele diz, olha, retenha o modelo, guarde o modelo, guarde o modelo. E quando eu era criança, alguns aqui vão, e serve para as duas associações, eu trabalhava com meu pai é mecânico, de máquinas pesadas, e ele trabalhava, e alguns irmãos aqui, serve para quem é mecânico e serve também para quem é costureira, antigamente, né? Mas primeiro eu vou dar eu vou ilustrar aqui, mostrar com um exemplo de gabarito. A ideia aqui é que a sã doutrina é o gabarito. E Paulo diz, olha, retém esse gabarito que você recebeu de mim. Então,
Meu pai é mecânico e quando eu era moleque eu ajudava ele e a gente trabalhava em manutenção de cabeçotes de motores. E o cabeçote de motor, ele tem um negocinho lá que a gente chama de junta. E essa junta, ela tem um motivo de estar ali. E elas eram, naquele tempo, feitas de papel. Tinha um papel que a gente chamava de papel volumoide. E era um papel que a gente colocava em cima da junta, a gente colocava em cima do cabeçote, marcava aquilo ali, e depois a gente ia com todo cuidado, cortando, e colocava ali em cima, já tinha o gabarito, estava certinho, né? Colocava em cima e montava aquele motor. Para quê? Para que não tivesse vazamento. Ela impedia o vazamento. O papel, ele conseguia absorver o vazamento de óleo. Tinha um gabarito. O gabarito era o cabeçote. Ele era o padrão. E eu olhava para ele e fazia conforme estava ali. Antigamente, as irmãs, algumas irmãs aqui devem lembrar, que tinha uma revista chamada Manequim. Alguém lembra aqui? Não sei se alguém lembra. Essa revista Manequim, ela tinha um negócio interessante. Por quê? Minha mãe ia fazer uma roupa, então ela pegava uma revista Manequim, olhava a revista, ela ia lá na costureira e dizia, olha, eu quero esse vestido aqui. Aí a costureira dizia, poxa, me empreste a sua revista Manequim. E a minha mãe dava a revista Manequim para a costureira. No meio da revista tinha o quê? Um molde, que era um gabarito. Ela ia lá, olhava o molde e fazia a roupa da minha mãe. Paulo está dizendo para Timóteo o quê? Retenha o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Há o gabarito, a sã doutrina, a palavra. Há um gabarito. Meus irmãos, a gente observa aqui que a gente precisa seguir a palavra. Porque na palavra há a declaração de todos os desígnios de Deus. E essa é uma ordem que Paulo dá a Timóteo. Retenha. Ele não diz assim, olha, lê de vez em quando, dá uma olhadinha. Não, ele diz retenha. Em segundo lugar, e a segunda palavra é a seguinte, ele fala para Timóteo, olha, quanto ao bom depósito, guarde-o. E essa ordem de guarda aqui é uma ordem assim como se ele tivesse um conteúdo de muito valor. Vocês já viram aqui, quando a gente olha os carros fortes dentro, não tem aquele segurança armado? Eles não descem do carro forte com segurança, o pessoal que trabalhou em banco sabe como é que é. Por que tem aquele segurança armado ali? Porque ali é um conteúdo que é precioso, valioso. Aqui a expressão usada lá no original é a mesma, a ideia é essa, olha, guarda alguma coisa porque você tem uma coisa que é muito valiosa, que é a mensagem. Então diz, olha, o que você recebeu, guarde se preocupe com essa mensagem. Paulo está dizendo, olha, ele dá duas exortações, retenha e guarde. O evangelho, por quê, meus irmãos? Porque o evangelho, ele é inestimável, ele tem um valor inestimável. E para reter e guardar, o final do verso 14 diz o seguinte, quem me ajuda? O Espírito Santo. Deus não nos deixa órfãos. Ele nos enviou o Consolador. Se você precisa reter a palavra, se você precisa guardar o Evangelho, peça a ajuda do Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Meus irmãos, a chama do Evangelho, ela foi acesa lá atrás. E ela vem passando ao longo dos séculos até chegar a nós. Paulo ele percebe que ele devia ser um veículo para que essa chama pudesse chegar até nós. E ele dá combustível a Timóteo, ele coloca com encorajamento, com incentivo. E hoje esse evangelho chegou às nossas mãos. E essa tocha que foi acesa lá atrás, ela chega às nossas mãos e ela deve ser passada. Ela deve ser passada. E ainda que aquele homem que está perto da sua morte, escrevendo as suas últimas palavras à humanidade que chega a nós, nesse último livro que ele escreve, que é o último escrito de Paulo, essa carta aqui de 2 Timóteo, nós podemos observar que nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fiéis. Que independente das circunstâncias, nós devemos interceder pelos nossos irmãos. Independente das circunstâncias, nós devemos interceder pelos nossos irmãos.
E nós devemos fazer isso com disciplina. Lembra no início que eu falei, ele orava dia e noite. Dia e noite. Nós precisamos investir mais na nossa vida de oração. Nós também aprendemos aqui que é necessário que nós venhamos a caminhar com outros irmãos para que essa chama seja repassada. É o que ele faz, ele caminhou muito com Timóteo e ele disse, olha, agora é contigo, Timóteo. Vai, continua. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos, na nossa comunidade, desenvolver amizades, relacionamentos intencionais que nos levem a passar essa mensagem valiosa para frente. Nós aprendemos também que a nossa postura, e aqui, meus irmãos, é fundamental. A nossa postura deve ser de encorajamento com os nossos irmãos, como Paulo fez com Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Então lembre que você precisa encorajar, você precisa incentivar. Isso é uma coisa que hoje em dia está tão esquecida. Tão esquecida. Como nós nos esquecemos de incentivar os outros. Então que amanhã, quando nós começarmos a nossa vida, e ao longo de toda a nossa vida nós venhamos a encorajar. Encoraje seu filho, encoraje sua esposa, encoraje seu familiar, encoraje seu funcionário. Faça como Paulo fez aqui. Não deixe. Meus irmãos, que a nossa atitude diante da certeza de que Cristo guarda a nossa obra, que Ele guardou o nosso tesouro, ela nos leve a nós tomarmos resoluções efetivas, resoluções objetivas, revendo nossas prioridades. Você percebe aqui que a prioridade de Paulo não era o bem-estar dele, mas era a preocupação com outro irmão. Ainda que nós estejamos passando por momentos de sofrimento. Porque esses momentos, eles sobrevêm, eles vêm às nossas vidas. Meu irmão, eu vou finalizar aqui lembrando as palavras de Jesus. No final do capítulo 8 de Marcos, ele diz o seguinte, no verso 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo lhe mostra atitude de gratidão e encorajamento, mesmo diante do desânimo, do sofrimento e da perseguição. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que ela possa, Deus, chegar a nós. E que ela possa, Deus eterno, ser repassada a outros, Pai. Nos ajuda a Te obedecer, Pai. Nos ajuda, Senhor. Eu peço misericórdia sempre, Pai. E que na nossa caminhada, Deus, nós possamos desenvolver, Pai, atitudes de encorajamento, de gratidão, ainda que dias difíceis cheguem até nós. Muito obrigado, Senhor, porque Tu é bom e tem cuidado de nós. E guarda o nosso tesouro, Pai, até aquele dia em que nós estaremos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.